Por que devo entender sobre gestão financeira? Gosto de atender, mas não gosto de números. Isso é algo super comum nos profissionais da área de saúde. O profissional precisa atender o paciente, não tem tempo para sentar na frente dos números, ou está com a agenda cheia, não quer desperdiçar atendimento, a clínica está faturando bem, não quero ver número, que isso é coisa para contador, não é para mim. Só que a clínica não é do contador, a clínica é sua. Dirigir a clínica sem olhar para os números é mais ou menos como você sair de carro para uma viagem e não olhar o mostrador de combustível. Eu espero que você não faça isso. Então, assim, se você for na padaria ali na esquina, provavelmente isso não vai dar errado. Agora, se for uma viagem longa ali, com o carro cheio de mala, sua família toda, e você ficar no meio do caminho, você pode parar num lugar perigoso, pode parar no meio de uma estrada sem sinal de celular, e aí um pequeno descuido com um número vira um problema gigantesco. Até existe sistema que ajuda nas rotinas diárias, mas no início todo sistema precisa ser configurado com os números corretos, e nem sempre eles são totalmente confiáveis. Além disso, um bom sistema é um investimento de valor mais elevado, e nenhum sistema vai ter análise crítica de um ser humano. Então, assim, ainda assim você vai ter que dar uma palavra sobre os números. Você pode colocar um gestor de confiança. O gestor ele vai estudar os números e elaborar as análises para você. Mas ainda assim, para você vai restar a palavra final e a conferência global de números, de entradas e saídas, principalmente. Afinal, você que é o dono da clínica. Então, assim, se você quer ter uma clínica de crescimento saudável, não é uma opção você deixar os números de lado. Quais são as vantagens de você saber a gestão financeira, os números da sua clínica? Ajuda na tomada de decisões baseada em fatos e não em achismos. Vou contratar um recepcionista. Vou comprar tal aparelho. Tá bom. Mas quanto que isso vai aumentar o meu custo? Aumenta o meu custo fixo ou o meu custo variável? Esse aparelho vai trazer quanto de retorno? Quanto tempo eu vou levar para pagar ele e começar a ter lucro? Isso é número que vai te dizer. Permite planejar seu futuro. Ah, quanto tempo eu vou juntar tanto de dinheiro para dar entrada em tal coisa que eu quero? Ou então, quanto tempo eu vou fazer uma poupança para poder ter uma aposentadoria com X de renda? Transmite confiança para a equipe. Quando você senta para conversar com a sua equipe, com os outros profissionais, baseado em números e fatos, a sua opinião vai ter muito mais peso e você vai ser muito melhor entendido. E melhora o controle. Controle de caixa, controle de saída, de estoque, evitando perdas, desvios e compras desnecessárias. E para explicar melhor o porquê dessa necessidade de entender os números, nada melhor do que falar dos principais erros que as clínicas cometem. E tudo bem se você cometer alguns deles, muitos deles. O importante é que você está aqui se capacitando para, de agora em diante, não repeti-los mais. Então, vamos lá para o primeiro. Confundir faturamento com lucro. Esse é o erro, acho que, número um das clínicas. Qual que é a diferença de faturamento e lucro? Faturamento é aquilo que você recebeu ou vendeu do cliente, sem descontar nada. E lucro é o faturamento descontado dos seus custos para prestar aquele serviço. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Realizou um procedimento X, cenário um. Você faturou, recebeu, cobrou do paciente R$ 300. Você teve um custo para realizar aquele procedimento, sei lá, de material, mão de obra, enfim, aparelho que você precisa usar, enfim, qualquer coisa. Você teve um custo de R$ 200. Então, você cobrou 300, gastou 200, teve um lucro de 100. Simples. Cenário 2. Procedimento, você cobrou os mesmos R$ 300. Só que por algum motivo aquele procedimento usa um material mais caro, uma resina mais cara, um creme mais caro, enfim, um aparelho com aluguel mais caro, e te custou para fazer aquele procedimento R$ 400. Você ganhou 300, gastou 400, você teve um prejuízo de R$ 100. Qual que é a diferença nos dois cenários? Mesmo faturamento, então o preço não mudou, o faturamento é igual, só que o custo foi diferente. Essa é a grande diferença dos dois cenários, apesar de eles serem o mesmo preço. Agora, o problema é quando você multiplica isso pelo mês todo. Vamos supor que você fez 20 procedimentos desse aí. No cenário um, você faturou 20 vezes R$ 300 cada procedimento, R$ 6.000. Você gastou 20 vezes R$ 200, gastou R$ 4.000. Então, seu lucro foi de R$ 2.000. Ok, positivo. Já no cenário 2, você faturou os mesmos 20 vezes 300, R$ 6.000, só que o seu custo foi 20 vezes R$ 400. Então, você teve um custo de R$ 8.000. E aí, o seu prejuízo passou a ser de R$ 2.000. Agora você imagina quando isso
é feito por vários procedimentos ou um número maior de procedimentos. Então, um erro na precificação fica mais evidente quanto mais você atende. É o famoso assim, quanto melhor a agenda, pior fica. Então, o faturamento isolado é uma métrica de vaidade, que você pode faturar 1 milhão por mês e ter 1 milhão e 200 de conta. Tá? Então, seu saldo negativo vai ser de 200 mil reais todo mês. Ou seja, em um ano você vai ter um prejuízo de 2 milhões e meio. Ao passo que você pode faturar, entre aspas, míseros 100 mil reais e ter um custo de 70 mil reais por mês. O seu saldo positivo é de 30 mil reais por mês, ou se você fizer a conta por ano, é de 360 mil. Tá? Então, o faturamento como métrica isolada é uma métrica de vaidade. É importante a gente ter sempre em mente isso aqui. Entrada menos saída é o lucro da clínica, tá? Não adianta ter uma entrada gigantesca se a sua saída é maior que a entrada. O seu resultado, final do mês, final do ano, vai ser sempre o mesmo, prejuízo. Confundir prestador, pessoa física, com pessoa jurídica, clínica, tá? Esse eu acho que é um dos principais erros de gestão financeira das clínicas, tá? Esse aqui acho que é o erro número um. Quem é o prestador de serviço? É aquele que vai executar o atendimento ou o procedimento. Ele pode ou não ser o dono da clínica, tá? Pode ser um colega, um outro prestador de serviço, ou pode você ser mesmo como o dono da clínica. O prestador, ele recebe pela execução do serviço, ele recebe um repasse. E esse repasse, ele tem que ter uma regra clara. É um percentual do valor do serviço? Vou te pagar 30, 40, 50% do que o paciente pagar? Essa é uma regra. Ou então, vou te pagar 50 reais por cada atendimento. Esse é um tipo de regra. Mas a regra tem que ser clara. Não pode ser cada dia de um jeito, porque aí fica ao sabor dos humores do dia a dia. Então, isso tem que ter uma regra clara, tanto para você como dono, como se for um colega externo, também para o colega ter uma ideia do quanto que ele vai receber. O dono da clínica é aquele que carrega a maior parte do risco financeiro do negócio, tá? Porque ele que montou o negócio, colocou o dinheiro ali. Então, o risco maior financeiro é dele. Pode ou não ser um prestador de serviço e receber repasse, tá? Às vezes o próprio dono também trabalha e está tudo bem, mas ele vai receber o repasse dele como um prestador qualquer. E ele recebe o lucro da clínica quando houver, tá? Esse quando houver é muito importante, tá? Porque a clínica, ela é um negócio, tá? E como todo negócio, às vezes ele dá lucro, às vezes ele dá prejuízo. E para receber o lucro, você primeiro precisa que o lucro exista, tá? Então, se o lucro não existir, você vai receber o seu repasse, se você trabalhar na clínica como prestador de serviço, e só. Não tem lucro, não tem repasse de lucro. E a gente tem que ter regras claras de recebimento do lucro, tá? Quando vai ser o lucro? Uma vez por ano, a cada 6 meses, tem que definir o prazo que vai ser calculado esse lucro para repassar. E uma vez que você determinou o lucro, quanto que nós vamos retirar desse lucro? Todo o lucro? Parcial? Vamos deixar um fundo de reserva? Quantos por cento de fundo de reserva? Então, isso tudo tem que estar detalhado e escrito, porque senão, no dia que você vai receber o lucro, fica na sua boa vontade. Você está querendo muito fazer alguma coisa, você vai lá e vai tirar todo o lucro da clínica. E aí você vai deixar a clínica sem um fundo de reserva para uma emergência. Então, isso aí tem que estar muito bem escrito e detalhado no papel. Terceiro erro, descasamento de fluxo de caixa. O que que é isso? O descasamento ele ocorre quando o ritmo das saídas financeiras é mais rápido que o ritmo das entradas, mesmo em empresas lucrativas, tá? Então, um detalhe importante aqui é não confundir descasamento com prejuízo, tá? Prejuízo é quando cada procedimento que você faz gera um resultado negativo. Então, aquele caso que a gente falou, o procedimento custa 300 e você gasta 400 para prestar o serviço. Então, você fica com prejuízo de 100 reais. Isso é prejuízo, tá? Descasamento não. Descasamento você tem um procedimento que dá lucro, entendeu? Só que o tempo que o dinheiro vai demorar para entrar na sua conta é mais longo do que o tempo que vão chegar as contas para você pagar. E qual que é a consequência disso? Você fica sem recurso para pagar os compromissos diários, repasse, aluguel, fornecedor, enfim, as contas vão vencendo antes do dia que você recebe os atendimentos que você prestou. E aí a clínica é forçada a pedir empréstimo ou antecipação de recebíveis, tá? Porque você não tem o dinheiro, você tem que pegar o dinheiro de algum lugar para pagar aquelas contas. E com isso, você diminui a rentabilidade. Por quê? Quando você pede um empréstimo ou antecipação de recebível, ninguém vai te dar o dinheiro de graça. Eles vão emprestar mediante juros. E aí esses juros vai diminuir a rentabilidade do seu procedimento. Outro erro, não precificar corretamente. Como elaborar seu preço? Eu acho que o método mais utilizado nas clínicas é vou ligar para a clínica do vizinho, tá? Isso acho que é o método número um. Não é que saber o preço do concorrente seja uma coisa de pouca importância. Sim, sem dúvida, isso é uma informação relevante. Porém, o seu serviço tem o mesmo valor agregado?
Você oferece mais ou menos que o seu concorrente pelo mesmo serviço? O custo de manutenção da sua clínica é o mesmo? Então, assim, com certeza isso não é igual. Então, não dá para o seu preço ser exatamente igual ao do seu concorrente. Então, como é que a gente elabora o preço? Pergunta, qual que é o seu objetivo com, com aquele preço? Você quer se tornar conhecido? Você quer cobrar mais barato para se tornar mais conhecido na região? Você acabou de chegar? Você quer rentabilizar em que prazo? Por exemplo, eu quero abrir a clínica e quero pagar essa clínica em 3 anos. Então, seu preço é uma coisa. Eu quero ficar nessa clínica aqui até o fim da minha vida. Então, seu preço pode ser seguir uma outra faixa para você ter mais tempo para rentabilizar, para pagar o seu investimento. Qual que é o seu posicionamento? Você é um serviço popular ou um serviço mais exclusivo? Porque um serviço popular, logicamente, ele vai ter um custo mais baixo e você vai poder cobrar um preço mais baixo. Ao passo que um serviço mais exclusivo, você vai ter que fazer uma entrega, uma experiência superior para o paciente. E isso tem um preço que vai ser mais alto. Então, essas são perguntas que você tem que se fazer antes de elaborar o seu preço. Não ter controle de caixa e de estoque. As entradas. Qual o seu sistema de controle do que o paciente paga? É um sistema verbal? No final do dia, a secretária fala lá, deu tanto, ponto. A gente dá lá o dinheiro ou os canhotinhos do cartão de crédito. É um livro caixa, que você anota ali no papel, um caderninho. É uma planilha de Excel. Você usa o próprio sistema de prontuários para fazer esse controle. Qual que é o sistema de controle que você usa? Qualquer um deles está bom, exceto o primeiro, tá? O sistema verbal é o pior de todos, porque isso aí não tem registro, não tem nenhum controle para você checar depois. Qual o meio de pagamento dessas entradas? É dinheiro? Pix, cartões? Como é que o cliente pagou? Afinal, não basta você colocar que entrou tanto no final do dia se você não sabe qual o meio de pagamento que foi utilizado, tá? Porque o meio de pagamento vai determinar quanto que você vai receber, se vai ter que descontar a taxa de cartão ou não, e o prazo que você vai receber. Então, tudo isso aí impacta depois no seu fluxo de caixa. Então, é muito importante você saber qual o meio de pagamento e não só o montante total que você recebeu. E o estoque? A gente tem o hábito de colocar uma chave na gaveta que guarda o dinheiro, ou cheques antigamente, né? Mas existe uma gaveta, em algumas clínicas até mais importante que a gaveta de dinheiro, que é o estoque, tá? Porque às vezes no estoque tem uma quantidade de produto e de consumíveis ali que é muito mais valioso financeiramente falando do que um dinheiro que esteja guardado na gaveta da recepção. Então, se a gente tem falta de produto, a gente tem prejuízo no atendimento, porque não vai conseguir atender o cliente da maneira correta. Pode ter desvios, enfim, acontece, né? É uma coisa rara, mas enfim, pode acontecer, tá? Se a gente tiver excesso de produto, do outro lado, a gente vai ter capital parado, numa coisa que não precisa, tá? Ou então desperdício, vai estar usando produto a mais do que não precisa, porque tem excesso de produto ali no estoque. E também o controle de estoque, ele permite compras programadas, que a gente chama de just in time, tá? Esse é o melhor dos mundos, em que você não deixa o estoque parado e aí você consegue ir usando o estoque à medida que você for agendando os atendimentos. E por fim, o último erro, não acompanhar os principais indicadores financeiros. Aqui, gente, a ideia é o quê? Você não precisa saber todo o dicionário de indicador financeiro, tá? A ideia aqui do curso que a gente teve era fazer um curso mais leve, voltado aos problemas do dia a dia, tá? Indicador financeiro, a gente pode fazer um livro aqui de 300 páginas, mas não é a intenção. A gente quer saber os principais indicadores financeiros que você, como dono da clínica, que também atende no dia a dia, precisa saber. Então, a margem de lucro dos procedimentos, para você saber se tudo que você está fazendo está com a margem positiva ou se tem algum procedimento que você faz que está dando prejuízo e você não sabe. Fluxo de caixa, tá? Então, para saber se a velocidade de que as contas estão chegando está na mesma velocidade que os recebimentos estão entrando na sua conta. Ocupação de agenda, se a agenda está sendo ocupada de maneira eficiente, está tendo uma agenda produtiva. Ticket médio, quanto que cada paciente, em média, que vem na sua clínica gasta. O ROI das ações de marketing, ROI é Return Over Investment, é o retorno daquilo que você está gastando no marketing. Então, se você gastou R$ 200 de impulsionamento, quanto que aquilo ali retornou em pacientes para você? Os recebimentos futuros, que dá uma ideia do seu patrimônio futuro da clínica, e as dívidas, que também é um patrimônio, mas é um patrimônio negativo da clínica, um patrimônio futuro. Então, esses aqui são os principais erros da gestão financeira das clínicas. Nas próximas aulas, nós vamos a fundos em cada um deles, para que sua clínica possa crescer de forma sustentável e que você passe não só a ser um profissional que atende, mas também a ser um gestor do seu negócio. Nos vemos na próxima aula.